Eu não trabalho à noite, não gosto disso de jeito nenhum. Mas no ano passado, em dezembro, decidi cobrir o turno de um colega em uma loja que ficava logo depois da estrada, saindo da cidade. Era uma loja pequena, e dava para perceber que a maioria dos clientes acabava passando pela bomba de gasolina, que ficava a algumas quadras de distância. Quando cheguei, não esperava nada de estranho. Sempre fiz meus turnos de dia sem problemas, mas essa era a minha primeira noite de trabalho, e para ser sincero, eu estava um pouco assustado. Tinha spray de pimenta no bolso, só por precaução, embora nunca achasse que fosse precisar. Era terça-feira, estava meio quieto, e o lugar estava vazio quando cheguei, então me sentei atrás do balcão, vendo os vídeos no celular. Mas, poucos minutos depois, ouvi um barulho de algo se mexendo que fez a minha espinha gelar. A loja tinha muitas janelas de vidro, e eu olhei para fora, mas não havia ninguém lá. Então voltei para o meu lugar. A noite seguiu tranquila, bem silenciosa, e até aquele momento só atendi uns poucos clientes, então o resto do tempo passei vendo besteiras no meu celular. Porém, enquanto estava concentrado assistindo a uma compilação do MasterChef, ouvi de novo o barulho. Um estalo, muito parecido com o que eu tinha ouvido antes. Isso me fez pular, e fiquei imediatamente nervoso. Decidi espiar pela janela de novo, e o cenário estava desolado, campos vazios e a estrada escura. Então olhei para o relógio, era 1h30 da manhã. Passei alguns minutos tentando me acalmar, pensando que só faltavam algumas horas para eu ir embora, mas o rangido voltou. Meu coração começou a bater forte, e eu peguei uma lanterna e saí da loja. Tem alguém aí? Gritei quase sussurrando. Naquele instante, um grito ensurdecedor ecoou pela noite, e, em choque, eu larguei a lanterna. Enlouquecido, corri para dentro da loja. Meus pés pareciam voar, mas logo comecei a ouvir passos atrás de mim, mais rápidos que os meus. Felizmente, consegui chegar na entrada. Sem pensar, fechei a porta de vidro, sentindo o medo bater no meu peito como um tambor desgovernado. Fiquei olhando para fora, esperando ver quem estava me perseguindo, mas, surpreendentemente, não havia ninguém. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa enquanto tomava um gole de água para tentar me acalmar. Pensei que talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto ou minha mente paranoica pregando peças em mim. Mas, nesse momento, ouvi um baque surdo no vidro. Olhei lentamente, com o coração disparado e aquela sensação de vazio no estômago. Foi então que vi um cara bem estranho parado lá fora, com uma expressão totalmente neutra. Ele tinha o cabelo bagunçado, uma barba por fazer, e estava vestido de pijama, e o pior, sem sapatos nem meias, no meio de uma noite congelante. O cara ficava me olhando de um jeito perturbador, como se estivesse me encarando, mas, ao mesmo tempo, seus olhos pareciam me atravessar, e a expressão dele não dizia nada. Eu estava paralisado, preso no lugar, olhando aqueles olhos que pareciam duas bolinhas de gude vazias. Então, de repente, ele levantou um dedo e começou a bater levemente no vidro. Minhas pernas tremeram, mas, apesar do medo, consegui perguntar, com a voz trêmula: "O que você quer?" De repente, um sorriso torto surgiu no rosto dele e ele me fez um sinal de silêncio, colocando o dedo nos lábios. Depois, começou a se mover da maneira mais estranha que você pode imaginar. Ele andava na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado fugido de um filme de terror, levantando os joelhos exageradamente e sorrindo enquanto contava entre os dentes. 1, 2, 3. Eu pensei, gelado, isso é real. Parecia que eu estava assistindo a uma performance bizarra. Ele repetia isso o tempo todo. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu ia dizer? Que um cara maluco estava contando números do lado de fora e andando de forma esquisita. Decidi ficar atrás do balcão e tentar me manter calmo, rezando para que ele fosse embora e me deixasse em paz. Depois de uns 5 minutos de seu show esquisito, o cara parou e começou a cheirar o ar como um cachorro, seguindo uma trilha. Foi aí que percebi que ele estava totalmente fora de si. Ele então se inclinou para o vidro e falou: "Sai e brinca comigo, Jezebel." Mas eu não era Jezebel. "Ei, estou bem", respondi. Mas ele não parava. "Para de mentir para mim. Só sai e brinca", insistiu com uma voz quase hipnótica.
Meu coração estava queimando dentro do peito e eu não sabia o que fazer. Então ele me encarou com uma intensidade perturbadora, como se estivesse realmente esperando que eu saísse para brincar. Mas quando viu que eu não me mexia, a atitude dele mudou completamente. Começou a bater mais forte no vidro, gritando como se estivesse possuído. Nesse momento, meu coração afundou, e eu entendi que aquela noite seria mais longa do que eu imaginava. "Não se atreva a me ignorar", gritou do outro lado do vidro, e sua voz, agora muito mais profunda e agressiva, ecoou como um sino na escuridão. "Sai do armário, você está mentindo, Jezebel. Achou que eu nunca te encontraria. Mas eu estive te observando. Eu estava entrando em pânico de verdade. Você está errado. Estou te dizendo pela última vez. Saia ou eu vou chamar a polícia", avisei, tentando manter a voz firme, mas por dentro eu estava prestes a chorar de medo. Cada palavra que saía da boca dele me deixava mais apavorado. "Sai, sai, sai agora. Você tem que brincar comigo. Lembra quando levantou a saia só porque eu pedi? Vamos fazer isso de novo. Vamos lá." Eu não entendi nada do que ele estava dizendo, mas aquela última frase me deu arrepios. Que tipo de jogo ele queria jogar comigo? Meu Deus, esse cara é completamente maluco. Pensei. Eu não podia esperar mais. Estava claro que ele não iria embora. E o pior era que eu estava apavorado com o que poderia acontecer se ele conseguisse quebrar o vidro. Peguei o celular e, com as mãos tremendo, liguei para o 911. Disse rapidamente à atendente o que estava acontecendo, e ela pediu para eu não entrar em pânico, que a polícia já estava a caminho. Enquanto isso, o cara ficou lá, gritando e batendo no vidro, cada vez mais forte. De repente, ele percebeu que eu definitivamente não ia sair ou deixar ele entrar. Então, deu um passo para trás e cuspiu no vidro, me xingando. O que ele fez depois quase me fez vomitar. O cara veio até o vidro e começou a lamber sua própria saliva, sorrindo grotescamente e me encarando. Meu estômago virou. "Você é um idiota. Seu __ psicopata." Gritei para ele. Ele sorriu ainda mais e disse: "Quando você chegar em casa, quero que ligue para sua mãe e diga que Bob é um homem livre. Ele não pode te salvar de novo." E, assim, ele se virou e desapareceu na escuridão. Quando a polícia chegou, eu não consegui evitar que as lágrimas descessem. Conte-lhes tudo o que aconteceu, como aquela noite tinha sido horrível. Depois de me escoltarem até em casa, liguei para o meu chefe e pedi uma semana de folga. Na manhã seguinte, decidi ligar para minha mãe para contar sobre aquele homem maluco, esperando que ela ficasse preocupada comigo. Mas a reação dela foi estranha. "Mãe, você está aí. Como você está?" Perguntei, com um nó no estômago. "Isabelle", ela disse. A voz dela era um sussurro. "Sim, foi assim que ele me chamou." "Por que você pergunta?" Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, continuou. "Escuta, filha, eu vou aí hoje à noite. Quero que você tranque todas as portas e não saia até eu chegar. Só faça o que eu te digo, e eu vou te explicar tudo quando chegar." Minha mãe desligou sem dizer mais nada, e eu me senti mais inquieta do que nunca. O que ele tinha dito era verdade. Ele sabia quem eu era, sabia da minha mãe. Eu não conseguia pensar em mais nada, nem em dormir, nem em comer. Só contava as horas, esperando pela minha mãe. Finalmente, ela chegou e me abraçou apertado, chorando. Isso me deixou ainda mais inquieta. "O que eu vou te contar vai mudar sua vida para sempre, filha", ela começou a dizer, com a voz tremendo. "Você não pode se lembrar disso, mas aconteceu quando você era criança. E isso vai te assombrar até a morte se você deixar." Eu fiquei ali, sem palavras, processando o que ela acabará de dizer. A tensão no ar era palpável. O que minha mãe estava tentando me dizer? Por quê? Depois de todos esses anos, ela estava me falando algo tão estranho e assustador. Era como se ela estivesse tentando me alertar sobre algo que eu não queria saber. Ela continuou. "Quando você tinha apenas 3 anos, você viu algo que nunca deveria ter visto. E agora, ele está de volta. Ele nunca desapareceu completamente. Acredite em mim, ele nunca foi embora." Eu olhei para ela, tentando entender, mas não conseguia. Lembrei-me das histórias que minha mãe sempre me contava quando era pequena,
mas nunca imaginei que aquilo pudesse ter algo a ver com a realidade. O que ela estava dizendo agora parecia surreal, mas o medo em seus olhos me fazia acreditar que havia algo de verdade em suas palavras. Quem é ele? Consegui perguntar, minha voz falhando. Ele se chama Bob, disse minha mãe, seus olhos agora cheios de lágrimas. Ele era o amigo imaginário que você tinha quando criança, mas ele não era imaginário. Ele nunca foi. E desde aquele dia, ele nunca mais te deixou. Ele está esperando por você. O medo que eu sentia agora era indescritível. Eu olhava para minha mãe, procurando por alguma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Ela parecia estar em choque, como se tivesse levado anos para juntar coragem para finalmente me contar tudo. Eu não quero que você procure por ele. Não quero que você se lembre de tudo que aconteceu. O que quer que seja, você precisa esquecê-lo, porque ele nunca vai te deixar em paz se você continuar buscando. Eu senti uma onda de pânico tomar conta de mim, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha de que, talvez, no fundo, eu já soubesse quem ele era. Havia algo dentro de mim, uma memória reprimida, um nome, uma sensação. E agora, ela estava voltando à tona. Eu não entendo. Eu sussurrei, lutando contra a vertigem que estava começando a me tomar. Eu não me lembro de nada. Minha mãe me abraçou com força, como se tentasse me proteger do que quer que fosse que estivesse à espreita. E naquela noite, senti como se minha vida inteira tivesse sido virada de cabeça para baixo. Apenas uma coisa ficou clara para mim: Bob estava de volta. E eu não sabia o que ele queria, mas tinha certeza de que, dessa vez, ele não iria embora tão facilmente. Foi uma manhã de segunda-feira, daqueles dias em que tudo parece dar errado. Eu estava trabalhando em uma empresa de tecnologia no centro da cidade, gerenciando campanhas de relações públicas. Em resumo, eu não gostava do meu trabalho, mas as contas não pagam sozinhas. Naquela manhã, peguei um Uber para chegar mais rápido ao escritório, tentando escapar do trânsito. No entanto, quando chegamos, congelei ao ver um caos total. Policiais, paramédicos e luzes vermelhas e azuis piscando por todos os lados. As sirenes estavam tão altas que senti um nó no estômago. Eu conferi o endereço e, realmente, o Uber me deixou no lugar certo. Mas ao ler o clima, percebi que definitivamente não era um bom começo de semana. Saí do carro. Antes mesmo de dar um passo, um policial bloqueou meu caminho. Senhor, não pode entrar, ele disse firme. Por que não posso entrar? Eu trabalho aqui. O que está acontecendo? Protestei, confuso. O policial me olhou sério. Houve um acidente. Não posso deixar ninguém entrar até que o corpo seja retirado. Que corpo? Perguntei, ficando cada vez mais apreensivo. O policial não respondeu. Apenas virou-se e foi cuidar de outro assunto. Procurei a minha colega Laura, que estava dentro do prédio. A liguei e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ela me contou o motivo da confusão. Laura disse que uma mulher havia se suicidado, pulando do telhado do nosso prédio. Enquanto caía, seu dedo ficou preso na escada de incêndio e sua cabeça bateu na grade. Ninguém havia visto até que o zelador, fazendo a limpeza, notou o sangue no chão, olhou para cima e lá estava ela, pendurada de cabeça para baixo no 18º andar. Naquele momento, fiquei estupefato. Foi um choque tão grande que me deu tontura. Tive que me apoiar em um poste de luz próximo, mas não consegui evitar. Olhei em direção à ambulância, onde estavam retirando o corpo. Era horrível. O lençol branco que o cobria estava encharcado de manchas vermelhas. E naquele instante, minha cabeça girava, tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Definitivamente, não era uma segunda-feira comum. Quando finalmente me deixaram entrar no prédio, um calafrio percorreu minha espinha. Imediatamente entrei no elevador para o meu andar. Ao chegar, corri para o meu escritório, mas parei abruptamente. Todos os meus colegas estavam do lado de fora, como se fossem fantasmas. E quando me viram, suas faces ficaram pálidas. O que está acontecendo aqui? Perguntei, tentando entender a expressão horrorizada deles. Meu chefe, com um olhar preocupado, se aproximou e segurou meu braço. Dreyer, não entre. Por que não?
Perguntei, sem soltar e empurrando-o para o lado. Então abri a porta do meu cubículo e o que vi me tirou o fôlego. Tudo estava uma bagunça. Havia vidro quebrado por toda parte e um pedaço de pano ensanguentado estava pendurado no canto da janela. Naquele momento, entendi com horror o que havia acontecido. Ela ficou presa quando caiu e o vento a arremessou contra a janela. Oh meu Deus, murmurei, me sentindo mal. Isso é horrível. Meu chefe olhou para mim, preocupado. Você deveria ir embora. O resto do dia está cancelado. Vai levar um bom tempo para limpar isso. Alguém sabe de onde ela era? Perguntei, mas ele balançou a cabeça. Ninguém a conhece. Parece que ela simplesmente subiu até o telhado e se jogou. Enquanto conversávamos, a polícia chegou para assegurar o local. Os oficiais vasculharam tudo, coletando evidências para esclarecer o que havia acontecido. Conforme saíam, o burburinho no escritório começou a voltar aos poucos. Afinal, aquilo era Nova York, e aqui o tempo é dinheiro. Meus colegas de trabalho começaram a conversar comigo, querendo compartilhar detalhes do incidente, mas eu só queria trabalhar e deixar tudo aquilo para trás. No entanto, ao longo do dia, não consegui tirar a imagem da mulher da cabeça. A morte havia invadido nossa rotina, mas a vida seguiu de maneira surpreendente. Então, por volta das 19 horas, meu chefe sugeriu que eu fosse para casa. Já tinha sido um dia longo e agitado, e eu poderia descansar, mas decidi ficar e terminar o meu trabalho. Alguns colegas me chamaram de corajoso, outros acharam que eu era louco por ficar sozinho no escritório à noite, mas ignorei os comentários e fui tocando o meu trabalho. À medida que os funcionários foram embora, o ambiente ficou mais silencioso e vazio. Agora, eu estava sozinho naquele grande espaço de trabalho, mas não pensei em nada disso. Apenas me sentei à minha mesa perto de uma janela, olhando para o longo corredor deserto que levava até o meu cubículo. Naquela noite, por algum motivo, o silêncio parecia um pouco estranho. Normalmente, o sossego noturno era um alívio para mim, mas agora era estranho, quase sinistro, como se os ecos da tragédia ainda reverberassem pelo local. O vento soprava forte e uma sensação desconfortável me tomou. Não pude evitar pensar que, de alguma forma, o espírito dela estava ali, observando das sombras. Talvez essa fosse a consequência de ficar em um trabalho que eu odiava, de ignorar os sinais e não viver a vida ao máximo. Algo que eu não a julgaria por fazer, afinal, é tão fácil perder o sentido da vida, a motivação e a vontade de viver quando o seu dia a dia se torna um ciclo interminável de rotina. Oh, como eu te entendo, mulher desconhecida, murmurei para mim mesmo enquanto arrumava uma pilha de papéis. À medida que a noite se arrastava, eu sabia que aquilo seria uma vigília que eu jamais esqueceria. Levantei da cadeira, tremendo um pouco, e fui até o meu cubículo. O vento soprava forte pela janela quebrada, e estava ficando muito frio. Quando cheguei, acendi um cigarro para me acalmar. Olhei pela janela, observando as luzes dos carros, como costumava fazer quando tirava uma pausa relaxante. Mas, ao fazer isso, notei algo estranho preso à base da escada de incêndio. Peguei a lanterna do meu celular para olhar melhor e então um arrepio percorreu meu corpo. Havia uma unha quebrada, pintada de vermelho, e algo mais. Pedaços de carne estavam presos a ela. O brilho do esmalte vermelho ainda estava visível, e eu me senti mal pelo que havia encontrado. Nesse momento, decidi me virar e voltar para dentro, mas antes que eu pudesse fazer isso, ouvi uma voz que parecia vir das sombras. Quando me virei, lá estava ela, no corredor. Era uma mulher na casa dos 30 anos, parada bem fora do meu cubículo. Não consegui ver seu rosto, pois ela estava com a cabeça baixa. Estava vestindo uma camisa branca e uma saia preta, como qualquer mulher de escritório. Imediatamente, senti um vazio no estômago, mas me senti um pouco bobo. Tudo aquilo com a garota do suicídio havia me deixado nervoso. Era provavelmente alguma funcionária que, como eu, decidiu ficar um pouco mais para fazer algum trabalho. Com licença, mas você trabalha aqui? Perguntei. Trabalhava até o chefe me demitir. A resposta foi monótona. Uau, eu nunca te vi antes. Como você entrou? Se não trabalha mais aqui. A porta só abre com nosso cartão de identificação. Eu guardei o meu.
caso precisasse voltar, ela disse, virando-se e começando a andar pelo corredor. Eu a segui, notando que ela manquitolava de maneira desconfortante. Você está bem? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Ela virou um pouco a cabeça e sorriu para mim, mas fez isso de um jeito que me deu arrepios. Desculpe, mas você deveria ir embora. O chefe não está aqui e é melhor você atender essa ligação. Ela me interrompeu. Que ligação? Disse isso quando meu telefone tocou, quebrando o silêncio. Fiquei surpreso ao ver que era a Laura. Oi, Brian. Tenho algo chocante para te contar. A polícia prendeu nosso chefe. Você sabia que a mulher que cometeu suicídio hoje trabalhou no nosso escritório anos atrás? Ele a demitiu depois que a esposa descobriu sobre o caso que eles tinham. Todo mundo diz que ele a ignorou e terminou com ela. E 2 dias atrás, meu estômago virou ao ouvir isso. E eu sabia que precisava perguntar. Qual o nome dela? O nome dela era Caroline. Nesse momento, meu celular caiu das minhas mãos. Laura ainda estava falando do outro lado, mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. Meus olhos estavam grudados no chão, onde a mulher que eu havia seguido agora estava parada. Descalça, notei como o esmalte vermelho de suas unhas estava brilhante, exceto em um dedo grande do pé, que não tinha unha, apenas carne exposta e sangrando. Lentamente, olhei para cima e, pela primeira vez, vi seu rosto. Não era humano. O nariz estava destroçado, um olho encharcado de sangue, enquanto o outro estava espiando como se algo tivesse atingido forte. O medo me paralisou imediatamente. Não consegui gritar. Não consegui me mover. Sua imagem era tão perturbadora que fui tomado por uma onda de terror que me deixou atônito. Então, sem aviso, ela correu até a janela no final do corredor. Antes que eu pudesse fazer algo, se atirou através dela, quebrando o vidro grosso. Nesse instante, corri atrás dela e consegui ver seu corpo mutilado cair no vazio do 18º andar. Não pude evitar. O grito ficou preso na minha garganta. Em um momento, desmaiei de puro pânico. Quando voltei a mim, estava deitado no chão do escritório. Olhei ao redor e a janela estava intacta. Era como se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo apenas um pesadelo ruim. Imediatamente peguei minhas coisas da mesa e saí correndo do escritório. Já tinha tido o suficiente daquele dia. Precisava ir para casa descansar, mas estava tão nervoso e sobrecarregado que não sei nem como voltei. De alguma forma, minha mente vagava até que cheguei à entrada do meu prédio, e o motorista do Uber me tirou daquele estado nebuloso com um "chegamos". Desde então, tenho essa sensação estranha de que ela pode voltar. Fico assombrado pelo pensamento de que não posso ficar no escritório tão tarde, como se, toda vez que eu o fizesse, o espírito dela voltaria para me lembrar de sua dor. Sinto que ela não vai me deixar em paz até que a justiça seja feita pelo que aconteceu. Sou uma típica garota americana de 22 anos. Cresci em um subúrbio e tive uma vida relativamente confortável. No entanto, eu era uma festeira até completar 21 anos. Nunca vou esquecer uma noite em que quase morri por envenenamento alcoólico. Lembro que estava rodeada de amigos, mas ninguém se importou em me ajudar, mesmo quando ficou claro que eu precisava de ajuda. Não vou mentir, na adolescência eu não era exatamente uma pessoa legal. Pelo contrário, uma das coisas que mais pesa na minha consciência é como tratei um garoto que praticamente não se destacava na escola. Durante o ensino médio, havia um garoto na minha aula de ciências que sempre parecia me observar. Eu e meus amigos zoávamos o jeito dele. Ele era o típico nerd, com óculos enormes e aparelho. Agora, olhando para trás, me arrependo e também sinto vergonha de como agi com ele e com outros meninos que eu zombava, mas ele principalmente, porque ele era uma pessoa legal e sempre foi educado. Um dia, depois da aula, estávamos conversando sobre uma festa e o garoto veio até mim e perguntou se eu precisava de companhia para a festa. Talvez tenha sido um impulso, mas eu disse que sim, eu realmente precisava de alguém para ir comigo, assim as pessoas iam achar que eu tinha um namorado. Ele ficou empolgado e concordou em ir comigo, até se ofereceu para me buscar antes da festa. Troquei números com ele, mas ao mesmo tempo meus amigos já estavam planejando como humilhá-lo naquela noite.
Eu disse a ele que a festa era chique e ele mencionou que precisava comprar um smoking. Nesse momento, decidi seguir com o plano, embora lá no fundo soubesse que era uma péssima ideia. No dia da festa, ele chegou no carro da mãe dele. Para minha surpresa, me trouxe flores. Naquele instante, me senti péssima e queria desistir, mas não podia deixar meus amigos na mão. Eles tinham um plano elaborado. O plano consistia em jogar um grande pote de tinta branca nele e a minha função nisso era segurá-lo no lugar enquanto eles se preparavam para a surpresa. Chegamos à festa e tudo correu conforme o planejado. Então, eu fingi que precisava ir ao banheiro rapidamente, para que ele ficasse parado. Enquanto me afastava, senti que estava sendo uma completa underline, mas segui com tudo para tentar me sentir bem na frente dos meus amigos. O que aconteceu em seguida é algo que ainda pesa muito na minha consciência. Meus amigos fizeram exatamente o que planejaram e ali, na frente de todo mundo, derramaram um enorme pote de tinta nele, humilhando e fazendo todos rirem e zombarem dele. Pelo que ouvi depois, ele se sentiu tão mal que começou a chorar e foi embora da festa imediatamente. Eu pensei que aquilo fosse um sinal claro de que ele não estava mais interessado, mas, para minha surpresa, ele não entendeu a mensagem. Ele continuou tentando falar comigo e até queria sair novamente, como se nada tivesse acontecido. Isso me fez me sentir ainda mais culpada, já que ele não parecia perceber que eu estava brincando com ele. Tentei ignorá-lo, esperando que o interesse dele fosse embora, principalmente porque só restava um mês de aulas de matemática e nos víamos a cada 2 dias, mas nada adiantou. Ele continuou tentando de todas as formas se aproximar de mim. Me encontrou no Facebook e me mandou uma solicitação, mas como eu não aceitei, ele me mandou uma mensagem. Até hoje me pergunto como ele conseguiu meu número, mas isso não importa. A verdade é que ele continuou tentando me namorar por muito tempo. Daquela experiência, aprendi uma lição difícil sobre minhas ações e como elas podem afetar os outros. Aquela noite na festa se tornou um ponto de virada para mim. Embora eu tenha tentado voltar a ser a boa menina que sempre quis ser, aquela experiência me assombrou por anos. Sempre que alguém falava sobre novas festas ou encontros, a culpa me consumia. Coisas piores aconteceram depois, mas aquela situação com o garoto deixou um gosto amargo na boca, pois não só perdi a oportunidade de criar uma boa amizade, como percebi o quanto fui cruel. Agora, tento ser mais consciente das minhas atitudes, especialmente com pessoas diferentes ou menos populares. Em vez de procurar diversão às custas dos outros, decidi que é melhor construir pontes do que destruí-las. No final das contas, todos merecem respeito e não há nada de divertido em machucar alguém apenas por diversão. O motivo de eu contar toda essa história é porque não é apenas uma anedota engraçada, mas algo que afetou profundamente minha vida e trouxe importantes consequências. O nome do garoto é Ronald e o interesse dele por mim continuou por mais de 6 anos. Já se passavam anos desde que saímos do ensino médio, mas ele ainda me mandava mensagens ou tentava se comunicar de alguma forma a cada algumas semanas. Quando comecei a colocar minha vida nos eixos e deixar para trás os tempos de festas, tentei dizer a ele que não estava mais interessada, mas ele nunca entendeu a mensagem. Depois do que fiz, eu me sentia tão culpada que não queria falar com ele de uma forma que o machucasse novamente, pois já o tinha machucado o suficiente naquela noite. Agora, tenho um trabalho no turno da noite em um posto de gasolina na periferia da cidade. Normalmente, atendemos apenas caminhoneiros ou viajantes de passagem, mas de vez em quando, por volta das 3 horas da manhã, Ronald aparece. Ele não vem por gasolina, mas parece estar procurando por alguém, por mim. Isso já aconteceu 3 vezes. Para ser sincera, tem sido bem assustador. Na última vez, na verdade, pensei em chamar a polícia. Na primeira visita, ele tentou fingir que era uma coincidência. Oh, eu não sabia que você trabalhava aqui, ele disse, indo até o balcão de snacks comprar um chocolate. Imagine sair de casa, no centro da cidade, e ir até um posto de gasolina na periferia, só para comprar um chocolate às 3 horas da manhã. Super normal, né? Aquela noite foi muito estranha. No fundo, eu sabia que ele não estava ali apenas pelo chocolate. Na segunda vez que ele apareceu, ele me disse que havia feito uma longa viagem de casa até o posto e que valeu a pena porque eles tinham os melhores chocolates. Não sei se ele percebeu,
mas ele comprou a mesma barra de chocolate Hershey's toda vez. Ele não trouxe nenhuma para compartilhar, apenas a dele. Mas se estamos falando de raro, a última vez foi outro nível. Naquela ocasião, dava para perceber que ele estava diferente. Parecia mais desleixado, como se não estivesse cuidando de si mesmo. Ele comprou sua barra de chocolate de sempre, mas em vez de sair, ficou lá parado. Eu fiquei atrás do caixa, desconfortável, rezando para que ele fosse embora. Dei o troco e só o vi lá, parado, me encarando com uma intensidade tão forte que me arrepiou. Eu não sabia o que fazer, então perguntei se ele precisava de mais alguma coisa. Ele disse que não, mas continuou me encarando. Então, de repente, ele se aproximou do balcão e tentou pegar minha mão. A expressão dele me fez perceber que ele tinha intenções muito perturbadoras. Meu coração disparou. Assustada, eu retirei rapidamente minha mão e disse que ele precisava ir embora. Mas ele, muito seguro de si, respondeu: "Por que você está agindo assim? Eu estou aqui para você, queridinha." Foi aí que decidi que era hora de sair dessa situação. Eu disse a ele honestamente que não estava interessada nele e que a única razão pela qual fui naquele encontro foi porque eu fazia parte da brincadeira cruel de jogar tinta nele. Disse a ele que nunca sairia com ele, mesmo se fosse o último homem na Terra. Mas, imediatamente após dizer isso, me arrependi. O rosto dele passou de confuso para furioso em um instante, e por um momento, pensei que ele fosse me agredir, pois aquela intenção estava estampada no rosto dele. Mas, então, ele apenas apertou os punhos, se virou, antes de sair, fez um show de jogar uma goma de mascar que tinha na mão, me olhando nos olhos com uma mistura de ódio e desejo que me deu calafrios. E então ele disse: "Eu vou te ter um dia, linda", e saiu, batendo a porta. Eu congelei, sem saber como reagir. Na minha cabeça, eu não estava fazendo nada ilegal, mas aquilo foi desconfortável e assustador demais. Se ele voltar, não hesitarei em chamar a polícia, porque isso é assédio, sem dúvida. E o pior de tudo é que eu só queria fechar esse capítulo da minha vida, deixar a popularidade e as festas para trás, focar em juntar dinheiro, melhorar minha situação e encontrar um bom rapaz que realmente me valorize. Mas agora, estou presa entre meu passado e esse presente estranho com um cara que insiste em me lembrar de um tempo que eu quero deixar para trás. Olhando para trás, percebo que nunca deveria ter aceitado aquele encontro e deveria ter seguido meu instinto desde o começo. Talvez isso seja uma forma estranha de justiça, um lembrete de que todas as nossas ações têm consequências. Isso aconteceu há alguns anos, mas cada detalhe daquela noite ainda está gravado na minha mente. Era uma noite fria e escura, quase à meia-noite. Trabalhar em um call center não é a coisa mais empolgante do mundo. O salário é miserável, as horas são intermináveis e os clientes são um verdadeiro pesadelo. A única coisa que tornava tudo um pouco mais suportável eram meus amigos Dan e Sophie. Olha quem finalmente chegou. Dan riu quando me aproximei. "Você está atrasado de novo, né? O chefe não vai deixar passar isso." Mas eu não precisava me preocupar, porque consegui chegar bem a tempo. "Não, estou adiantado dessa vez. São 11h59 da noite", respondi com um sorriso. Rimos disso por um tempo, e era só isso. Dan sempre conseguia deixar as pessoas desconfortáveis, mas era a maneira dele de mostrar que se importava. Notei que Sophie já tinha começado a trabalhar. Típico dela, sempre tão rápida. Ela era muito responsável e aplicada ao trabalho. "Não acredito que você já está no ar. Você leva o dobro do tempo das pessoas normais", disse Dan, lançando um olhar de lado para ela. "Ela está aqui há 10 minutos e já começou a trabalhar. Não me deu nenhum oi." "Que ridículo", Dan comentou, rindo. Naquele momento, passei por ele e percebi que a gola da camisa dele estava um pouco bagunçada, mas ele não me deu nem chance de dizer isso. Quando passei por Sophie, ela mal levantou a cabeça, e o cumprimento dela mais parecia um gesto do que qualquer outra coisa. Ela parecia muito estressada enquanto falava no telefone, o que era raro para ela, mas eu não pensei muito nisso. Me acomodei na minha estação, que ficava na frente da dela, e começamos a trabalhar. "E você? Quais são os seus planos para a noite?"
Perguntou Dan, me provocando como sempre. Eu o chamava de senhor para zoar com ele. Ele era um pouco chato, mas, no fundo, eu também era. Fazíamos piadas bobas um com o outro o tempo todo, e isso dava uma amenizada, já que o turno da noite pode ser um pouco cansativo. Ainda tínhamos mais 8 horas pela frente. Dan ficou quieto por um momento, esperando Sophie terminar sua ligação. De repente, Sophie ficou pálida e parecia muito assustada, mas não disse nada. Dan e eu nos olhamos, percebendo que algo não estava certo com ela. O que foi? Você está vendo um fantasma? Dan perguntou. Então, ela olhou para nós com uma expressão de pânico no rosto, e isso foi sinal para nos aproximarmos da mesa dela. Na tela, havia uma imagem horrível, um cara sentado em uma cadeira com um saco plástico na cabeça. Atrás dele, um homem vestido de preto apontando uma arma para ele. Meu Deus, o que é isso? Eu gritei. Sophie deu um passo para trás, horrorizada. Isso é importante, disse Dan, e, de repente, tudo ficou muito mais real. Como um robô, ele clicou no vídeo, e o que vimos foi chocante. O cara vestido de preto avançou e disparou na cabeça da vítima. Meu Deus! Sophie gritou, cobrindo os ouvidos. Não, não, não. Ela estava visivelmente assustada. Então fui até ela e a abracei, tentando acalmá-la. Está tudo bem, calma, eu disse, mas o horror ainda estava estampado em nossos rostos. Por que você fez isso? Dan, desliga isso. Eu pedi, mas ele ainda estava fixado na tela, quase em transe, como se a cena tivesse hipnotizado ele. Quem enviou isso? Eu perguntei, mas Dan nem respondeu. Ele só olhou para a tela novamente e clicou para que o vídeo começasse do início, mais uma vez. O cara no vídeo não era ator. A situação era real, e o pânico nos deixou hipnotizados. Quando o tiro disparou novamente, Sophie gritou mais uma vez. A tensão estava insuportável. Pelo amor de Deus, Dan, desliga isso. Eu gritei para ele. Então, ele virou e sua expressão era puro pânico. Seus olhos estavam arregalados e refletiam perfeitamente o medo que todos nós sentíamos. Ficamos paralisados, presos entre a realidade do que estávamos vendo e o medo que nos dominava. Sabíamos que aquela noite não seria apenas mais um dia de trabalho. Ela se transformou em um pesadelo vivo e, a partir daquele momento, tudo mudaria. Você não reconhece esse lugar, Mark? A voz de Sophie tremia enquanto ela olhava ao redor. Naquele momento, eu olhei de volta para a tela e vi. Era a nossa sala de descanso, com as mesas e cadeiras empurradas para o lado. Não, não é só uma sala de descanso. Oh Deus, é a nossa sala de descanso. A realidade me atingiu como um balde de água fria. Sophie estava cada vez mais nervosa. Não, não pode estar acontecendo, ela disse, com pânico na voz. Foi quando, finalmente, Dan saiu de seu transe aparente e se levantou de um salto. Calma, vamos verificar. Precisamos ter certeza de que estamos bem. Você está fora de si. Sente-se, Dan. Precisamos ficar juntos, eu disse, sentindo meu nervosismo aumentar. Sophie, que estava além do pânico, acrescentou. Vou ligar para o 911 e sair daqui. Você está brincando? Isso é só uma brincadeira e vocês querem sair correndo? Tremendo como um monte de galinhas. Dan estava tão seguro de si que eu só consegui pensar que ele estava completamente maluco. Ele realmente estava planejando ignorar o que acabamos de ver, como se fosse só uma piada. Eu estava prestes a recriminá-lo novamente quando, de repente, tudo ficou escuro. As luzes se apagaram e fomos tragados pela escuridão mais profunda. As telas dos computadores morreram instantaneamente, assim como as luzes do teto. Então, olhamos pela janela e todos os prédios ao redor também estavam apagados. Não, isso não pode estar acontecendo. Sophie murmurou, começando a entrar em pânico. Eu a agarrei novamente, prevendo que ela pudesse desmaiar ou algo assim, porque ela parecia muito abatida, e disse, firmemente, calma, é só uma queda de energia. Já passamos por isso antes. Ela ainda estava ofegante, então eu tirei meu celular e liguei a lanterna, tentando acalmá-la um pouco. A luz não era muito forte, mas já ajudava a melhorar o clima. Dan também fez o mesmo,
E foi quando ouvimos um barulho de vidro quebrando na parte de trás do escritório, perto da sala de descanso. Parecia que alguém tinha jogado uma pedra contra a janela. Sophie cobriu a boca e caiu no chão, enquanto eu apontava a lanterna em direção ao som. Vamos sair daqui, sussurrei baixo. E então, iluminando o corredor, vi algo se mover perto da porta da nossa sala de descanso. Olhei para Dan, e seu rosto estava misturado com terror e surpresa. Mark, por que está apontando a luz para mim? Ele me perguntou, assustado. Mas antes que eu pudesse responder, ouvimos um tiro. Eu não consegui processar o que aconteceu. Dan caiu para trás, batendo na mesa. Então, olhei para baixo e vi sangue saindo pelas mãos dele enquanto ele apertava o peito. Quando tentou falar, só conseguia cuspir um torrente vermelha. Eu congelei no lugar e, de repente, senti mãos com luvas me agarrando forte no pescoço. Era um cara forte, e o aperto dele era tão forte que eu não conseguia respirar. Tentando me soltar, meu celular escorregou, e a lanterna iluminou o teto, espalhando luz pelo ambiente, revelando nossas estações de trabalho bagunçadas e tudo em caos. Foi então que eu vi Sophie, encolhida atrás de uma mesa, em posição fetal. Meu coração disparou, mas eu sabia que precisava que ela reagisse, então estendi a mão para ela e pedi com os olhos. Ela levou um segundo, mas finalmente se moveu, desaparecendo na escuridão. Alguns segundos se passaram. Quando achei que ia desmaiar, os braços que estavam me estrangulando se soltaram, e por algum motivo, o homem de preto, o mesmo do vídeo, estava no chão, segurando o lado e sangrando. Naquele momento, virei-me e vi Sophie, tremendo e segurando uma faca com as duas mãos. Graças a Deus, eu disse para Sophie. E ela olhou para mim com os olhos cheios de pânico. Pegue isso. Ele tinha no sapato. Ela disse. Olhei para o homem caído no chão e percebi que, de fato, havia um coldre em sua bota. Precisamos sair rápido. Gritei para ela, e começamos a correr em direção à saída. Não demorou muito para alcançarmos o corredor. A sensação de estar sendo perseguido me tomava, como se uma presença invisível estivesse à espreita, pronta para nos pegar a qualquer momento. O silêncio ao nosso redor era esmagador. Não havia nenhum som vindo do exterior, e as luzes ainda estavam apagadas, deixando o ambiente imerso na escuridão. Sophie, com as mãos trêmulas, segurava firme a faca, e eu só conseguia pensar em como aquilo estava longe de qualquer situação normal. O que acabáramos de ver, o vídeo, o homem de preto, o sangue de Dan, tudo se misturava em minha mente de uma maneira que eu não conseguia entender. Corríamos sem parar, as sombras da noite nos envolvendo cada vez mais. Quando chegamos à porta da saída, percebi que estava trancada. O pânico aumentou em mim. Não tínhamos tempo, e a ideia de estar presos ali só fazia as coisas ficarem ainda mais intensas. Está trancada, Sophie gritou, tentando desesperadamente girar a maçaneta. Olhei para os lados e vi uma janela ao fundo. Sem pensar, corri até lá e a abri com força. O vidro se quebrou com um estalo alto. Imediatamente senti a brisa fria da noite entrar. Vamos! Gritei para ela, ajudando-a a passar pela janela. Eu a segui rapidamente, sentindo o peso do que acontecerá até ali. O vento gelado parecia um alívio, mas a sensação de perigo ainda estava presente. A luz da lanterna iluminava a rua deserta, mas não havia sinal de ninguém à vista. Não sabíamos para onde ir, mas qualquer lugar longe dali parecia ser uma opção melhor. Enquanto corremos, olhei para trás uma última vez, mas não vi nada além da escuridão. O prédio estava em silêncio absoluto agora. Sophie estava respirando pesadamente ao meu lado. Eu estava sem palavras, e o medo ainda dominava cada célula do meu corpo. O que tínhamos acabado de viver não parecia real, mas sabia que não poderia ser um pesadelo. Eu não sei o que fazer, Sophie murmurou, e sua voz tremia com o medo. Eu queria dizer algo para acalmá-la, mas não sabia o que. A única coisa em que conseguia pensar era em fugir o mais rápido possível e me certificar de que estávamos a salvo. Algo muito errado tinha acontecido ali, e eu não sabia o que nos aguardava. De repente, um som alto e repentino veio do fundo da rua. Parecia um carro, mas não tinha como saber ao certo. Meu corpo se enrijeceu. Sophie me olhou, e a expressão dela dizia tudo.
Ambos sabíamos que a luta para sair dali ainda não havia acabado. Vamos, precisamos correr mais, disse, puxando-a pelo braço e tentando manter o foco. À medida que fomos nos afastando, senti um alívio momentâneo, mas a sensação de que algo muito mais sombrio nos estava observando persistiu. Era como se não estivéssemos sozinhos. Sophie agarrou minha mão com força, e nós continuamos correndo em direção à saída. Não demorou muito para alcançarmos o corredor, mas ele também estava envolto em total escuridão. O silêncio era ensurdecedor, e o único som que podia ser ouvido era o som de nossas respirações rápidas e ofegantes. A cada passo, a sensação de estarmos sendo seguidos crescia, como se alguém ou algo estivesse apenas esperando o momento certo para nos alcançar. Foi então que ouvimos algo atrás de nós, o som de passos pesados, se aproximando rapidamente. Sophie gritou, e eu puxei-a com mais força, tentando acelerar ainda mais. A porta da saída estava logo à frente, mas o caminho até lá parecia interminável. O medo estava tomando conta de nós, e quando finalmente alcançamos a porta, eu a empurrei com força, e nós saímos para o ar frio da noite. O que aconteceu depois, eu não sei exatamente. Só sei que, quando olhei para trás, o prédio estava completamente apagado, e a rua estava deserta. O que quer que tivesse nos perseguido, não estava mais lá. Mas a sensação de que tudo ainda estava acontecendo em algum lugar, essa sensação não me abandonou. Você provavelmente já ouviu que, às vezes, a realidade supera a ficção, certo? Bem, minha história é uma dessas. Era um dia normal no restaurante de comida mexicana onde eu trabalhava. A verdade é que devo tudo isso ao meu pai, que também trabalhava lá. Gilberto, esse é o nome dele. Somos uma família de imigrantes mexicanos estabelecidos no Texas. Meu pai conseguiu me arranjar um emprego para ajudar nas despesas da família. O lance é que, como meus pais não podiam pagar pela minha faculdade, decidi colocar a cabeça no lugar e começar a trabalhar. Como você sabe, vir de uma família hispânica significa se apoiar mutuamente para seguir em frente juntos. Então, tanto meu pai quanto eu estávamos trabalhando a todo vapor. E eu não tinha do que reclamar. Aprender com ele foi um luxo. Trabalhar lá não era moleza, mas pelo menos ajudava a colocar comida na mesa, um teto sobre nossas cabeças e a possibilidade de guardar um pouco de dinheiro. Meu objetivo era a faculdade, e até aquele momento, as coisas estavam indo bem. O último Natal foi ótimo porque conseguimos celebrar juntos como uma família, graças àquela grana extra. Após as festas, as coisas voltaram à rotina. Meu pai e eu estávamos no turno da noite. Ele era o gerente da loja e eu ficava responsável pelo atendimento no drive-thru. Naquela noite, o lugar estava mais cheio que o normal, o que estava tranquilo, mas foi bem cansativo. Então, assim que começou a desacelerar um pouco, eu decidi dar uma pausa rápida, mas fui interrompido quando um carro se aproximou do drive-thru. Murmurei um xingamento baixo e fui até o meu posto. Olá, obrigado por escolher nosso serviço. Como posso ajudá-lo? Perguntei, com um sorriso. Sim, me dá 6 steaks, 3 nachos grandes, 4 burritos de frango e 3 refrigerantes grandes, disse um homem. Era um pedido monumental, mas eu anotei tudo. Claro, deixa eu confirmar, respondi, enquanto colocava tudo na tela. O homem ficou em silêncio por mais tempo do que o esperado e finalmente me disse com um tom de irritação. Isso, perfeito. Quanto é? Seu total é 79,68. Pode parar na próxima vaga? Por favor, sorri. O homem foi até a janela e me entregou uma nota de $100. Aí me lembrei do que eu tinha aprendido no trabalho. Quando alguém te dá uma nota alta, é crucial verificar se é verdadeira. Então, eu segurei a nota contra a luz para conferir, mas isso irritou o cara tremendamente. O que você está fazendo? Isso não faz sentido. Por que você acha que eu daria uma nota falsa? É só um procedimento padrão, respondi, tentando me manter calmo. Mas ele continuou gritando. Só pega a grana e me dá a comida. Não tenho a noite toda. Continuei ignorando ele e continuava verificando a nota. Mas meu coração deu um salto quando percebi que era definitivamente falsa. Desculpa, senhor, não posso aceitar isso. Tem outra forma de pagamento? Ao ouvir isso,
Ele ficou furioso e arrancou a nota da minha mão. Acelerou pela pista, parou o carro, saiu e entrou na loja com uma arma na mão. Tudo aconteceu rápido demais, e eu mal consegui processar o que estava acontecendo. Mas a próxima coisa que lembro, como se fosse em câmera lenta, é dele chegando ao balcão, sem dizer uma palavra, começando a atirar na equipe a queima-roupa. Meu pai foi o primeiro a cair. Pai, não! Gritei, desesperado, quase quebrando minha garganta. Corri até ele. Quando cheguei, o caos me envolveu completamente. Disparos ecoaram ao meu redor como fogos de artifício, e eu vi várias pessoas, incluindo funcionários e clientes, caindo feridas enquanto outras corriam e gritavam. Depois, olhei para o meu pai e senti meu coração se partir em dois enquanto via a vida dele se esvaindo. Acorda, por favor, acorda. Eu preciso que você esteja aqui, gritei, desesperado, enquanto o sacudia, tentando fazer ele acordar, mas não adiantava. Minhas lágrimas começaram a brotar, e a cena se tornava um borrão ao meu redor. Outros funcionários e clientes estavam gravemente feridos, gritando de dor e pânico. O som das sirenes começou a preencher o ar à medida que as pessoas lá fora se deram conta do que estava acontecendo. Mas o desgraçado já tinha escapado em seu carro, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu segurava meu pai nos braços, chorando inconsolavelmente, desejando estar no lugar dele, ele não merecia isso. Ele só estava tentando trabalhar e ajudar a família. Maldito psicopata que destruiu tantas vidas. Por causa da tragédia, o restaurante teve que fechar. Precisávamos de tempo para processar o que aconteceu e dar espaço para os funcionários que conseguiram sobreviver se recuperarem. Mas o golpe mais pesado foi ter que organizar o funeral do meu pai. No último adeus, minha mãe e meus irmãos mais novos estavam perto de mim enquanto espalhávamos as cinzas dele no lago que ele mais gostava. Cada grão de cinza era um lembrete do que perdemos e que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Enquanto isso, a culpa me devorava. Não importava quantas vezes me dissessem que não era minha culpa, eu me sentia assim. Eu sentia que fui eu, e apenas eu, quem deveria ter morrido naquela noite. A raiva dele estava comigo. Não sei por que ele atacou os outros, mas o que mais me doía era saber que esse louco ainda estava solto e talvez nunca pagasse pelo que fez. Com lágrimas nos olhos, fechei a caixa registradora e passei o que eu tinha ganho para minha mãe. Com lágrimas caindo, eu disse a ela que deveria ter sido eu. Ela colocou as mãos nas minhas bochechas e olhou nos meus olhos. Ouve, filhote, mesmo que aquele homem tenha atirado no seu pai, ele teria se colocado na frente dessa bala por você. Você está aqui por um motivo, então faça ele se orgulhar. Continue trabalhando. Vai para a escola e construa algo bom para você mesmo. Um dia, você vai ter uma família própria e vai entender por que eu te digo que ele teria pego essa bala por você. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Mesmo com o coração partido, eu sabia que ela estava certa. Meu pai queria que eu seguisse em frente e mantivesse a família unida. Então, eu deixei o restaurante e consegui um emprego no banco. Havia dias em que a dor era esmagadora, e eu queria desistir, mas sempre ouvia a voz dele. Não desista, Mio. Você tem a vida inteira pela frente. Me faça orgulhoso. Com o tempo, consegui juntar dinheiro para a matrícula e fui para a faculdade estudar criminologia. Eu queria fazer justiça pelo meu pai, especialmente depois que a polícia não conseguiu pegar o homem que o matou. Um dia, eu ia pegar esse cara. Essa era a minha premissa. Mas eu não sabia que esse dia ia chegar mais rápido do que eu imaginava. Uma noite, saí do trabalho por volta das 22 horas. Enquanto estava esperando no semáforo, olhei para o lado e vi um carro estacionado em frente a uma farmácia. Eu o reconheci imediatamente, mas agora ele estava mais deteriorado, assim como seu dono, que estava saindo com uma sacola pequena na mão. Esta é uma cidade pequena, então esse dia ia chegar mais cedo ou mais tarde. Eu vi ele ir até o carro. Sem pensar, saí do meu carro e fui para cima dele. Eu estava tão determinado a não deixar ele escapar que nem liguei para a polícia. Só o derrubei com um soco. Peguei ele pela camisa e o coloquei no carro dele antes de dirigir até um galpão abandonado perto do mesmo restaurante de tacos onde ele havia matado meu pai. Lá, eu saquei a arma dele, a mesma que tinha tirado a vida do meu pai, e a apontei para ele.
esperando que ele acordasse. Demorou um pouco até ele abrir os olhos e olhar para mim, levantando as mãos em pânico. Não quero problemas, amigo, ele disse imediatamente. Não me reconhece? Perguntei, enquanto o rosto dele se iluminava de medo ao perceber quem eu era. Olha, eu não queria matar ninguém naquela noite. Eu só queria comida. Foi tudo um acidente, ele se justificou. Mas essas palavras só inflamaram ainda mais minha raiva. Acidente? Você disparou uma arma e tirou a vida de um homem que significava tudo para mim e para muitas outras pessoas. Com isso, puxei o gatilho e atirei na perna dele. Ele soltou um grito de dor que quebrou o silêncio, e isso me deu uma estranha sensação de satisfação. O homem me olhou aterrorizado enquanto eu dizia: "Isso foi pelo meu pai." Sem hesitar, atirei na outra perna dele. Ele começou a chorar e a implorar como o covarde que era. Cada palavra que ele dizia só aumentava minha raiva. Então, sem pensar duas vezes, apontei para sua cabeça e disse: "Isso é por todos os funcionários que você feriu e por mim, e explode seus miolos." Eu não vou mentir para você. Aquilo me deu uma sensação de satisfação imensa, mas, enquanto finalmente consegui fazer justiça, também sabia que isso não traria meu pai de volta e não pude deixar de desabar em lágrimas ali mesmo, com o corpo daquele monstro ainda ao meu lado. Graças ao que aprendi em criminologia, cobri muito bem meus rastros e nunca fui pego. Nem sequer ligaram o caso a mim. Quando o encontraram, ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Dormi mais tranquilo naquela noite, sabendo que a justiça finalmente tinha sido feita e que as vítimas daquela noite poderiam finalmente descansar em paz. Mais de 25 anos se passaram desde aquele evento. Acredite, eu não sinto o menor remorso. E se a verdade algum dia vier à tona, eu pagarei minha pena com prazer.